Marcos 9, a partir do versículo 41 até o 48. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O Senhor nos abençoe, dando-nos a compreensão da sua palavra maravilhosa nesta noite. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Abre o nosso entendimento para compreendermos a mensagem do teu coração, para o nosso coração. Seja esta noite de salvação neste lugar, seja uma noite de avivamento espiritual. Muito obrigado pela tua palavra, que é a verdade. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Onde a nossa alma imortal viverá na eternidade, ao céu e ao inferno. Qual será a nossa escolha? A palavra de Deus afirma categoricamente que cada ser humano se apresentará um dia diante de Deus. Estaremos todos diante do tribunal de Cristo para recebermos o destino eterno para a nossa vida. E pensando nisto, queria convidar a sua atenção para este tema: céu e inferno. Tem diferença? Nosso primeiro ponto: o inferno é o lugar do fogo inextinguível da condenação. Conforme nós lemos, meus irmãos, aqui em Marcos 9, versículo 43 e 44. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Esta última expressão é repetida 3 vezes por Jesus
aqui no texto que acabamos de ler. O inferno não é uma figura imaginária, mas é a triste realidade dos ímpios. Futuramente, nós lemos aqui, irmãos, eu vou repetir o versículo 47 e 48. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É uma declaração, assim, bem dramática, feita por Jesus. E por que esta declaração dramática de Jesus? Eu creio, meus irmãos, que é para quem ouvir não brincar com a terrível realidade do inferno, simbolizado na figura do verme que não morre e do fogo que não se apaga. O Senhor Jesus pregou que no inferno há tormento na consciência roída pela dor a cada instante. Creio que é exatamente isso, o fogo da condenação, que jamais se apagará no inferno, que foi preparado, diz a Bíblia, para o diabo, para os anjos maus e para os seguidores do diabo, como está aqui em Apocalipse, capítulo 19, lemos assim: mas a besta, o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Ainda em Apocalipse, capítulo 20, agora no verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Amados irmãos, no pouco tempo que resta ao diabo, ele faz de tudo para enganar os pecadores. Ele age de tal maneira, enganando o pecador, para o pecador dormir tranquilo diante da gravidade do pecado, como se nada de grave houvesse no pecado. Meu irmão, minha irmã, a gravidade do pecado é tão imensa, a ponto de Cristo, que sendo Deus, se fez homem, se fez carne, veio ao mundo e morreu numa cruz para resgatar as suas ovelhas da maldição do pecado. A gravidade do pecado é tão imensa que o pecado faz
a ira santa de Deus ser derramada eternamente sobre os ímpios, conforme diz as Escrituras. Está lá em Mateus capítulo 25, verso 46. Está escrito: e irão os ímpios para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É isso que acontecerá imediatamente após o juízo final, no dia que Cristo voltar, dia do juízo. E está descrito no livro do Apocalipse. Volto a ler no capítulo 20. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vale lembrar, meus amados irmãos, que o nosso nome, escrito no livro da vida, significa a libertação feita por Cristo na nossa vida. Nossa vida que deixou o pecado, que rompeu com o pecado e com o mal, a fim de viver na luz da palavra de Deus, em reverência, em temor ao nome de Deus. Tem sido assim a minha vida e a sua vida? Está escrito, Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Está escrito, Salmo 9, verso 17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Portanto, o inferno é o lugar do fogo inextinguível de condenação. Céu e inferno. Há diferença? Segundo ponto, o céu é o lugar da comunhão pessoal com Deus. Como lemos no versículo 41,
aqui agora projetado, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Oferecer um copo de água é um gesto de generosidade, é uma atitude simples de amor, mas que serve de exemplo para entendermos que Deus, na sua bondade, nos concederá galardão divino no céu. Receberemos no céu o galardão divino da graça do Senhor, não por nossos merecimentos, mas pela bondade do Senhor Jesus Cristo que morreu para nos salvar. Neste texto importante de Marcos capítulo 9, percebemos claramente aqui duas verdades. Primeira verdade, a existência do inferno para quem escolhe viver no reino do mundo. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Ele disse mais: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. E a segunda verdade, aqui em Marcos 9, é a existência do céu para quem escolhe viver no reino de Deus. Notamos no texto que o Senhor Jesus usou algumas figuras. Por exemplo, a figura da mão, do pé, do olho. E o objetivo de Jesus foi ensinar que não podemos consentir que mão, pé e o olho façam tropeçar a nossa alma na direção do reino de Deus. O ensino de Jesus é para removermos da nossa vida, de modo radical, qualquer tropeço pecaminoso que tentar impedir a nossa alma de entrar no caminho do céu. Este caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vem ao céu, senão por mim, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, aqui em Marcos capítulo 9, Ele está nos ensinando. Não é para fazermos mutilação, cortar mão, pé ou olho. Não, não é isto. Mas, meus irmãos, como eu disse, é para sermos radicais contra o pecado, renunciando todo o pecado, sem vacilar, a fim de andarmos firmemente em santidade. Tem sido assim a sua vida, a minha vida? Será que há alguma coisa que nosso coração precisa renunciar, jogar fora, no lixo? Há alguma coisa, irmãos, nos atrapalhando
a caminhar ao céu. Ir para o céu precisa ser a nossa prioridade máxima. E nós vamos para o céu não por causa de boas obras, vamos para o céu por causa da nossa fé no nosso Salvador Jesus. E isto é nossa prioridade, pela qual estamos resolvidos, decididos a obedecer a palavra de Deus, a praticar o Evangelho, a não encobertar o erro, a renunciar o que o mundo oferece para seguirmos a Cristo. Mateus 16, 24, está escrito: se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, assuma os seus deveres diante de Deus e siga-me. Seguir a Jesus é seguir o reino do céu, que é o reino da santidade. Como lemos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa conclusão, depois de meditarmos neste texto tão sério, tão profundo, fala no nosso coração de maneira clara, nos convencendo que existe o céu e existe o inferno. E então, meus irmãos, onde a nossa alma imortal viverá na eternidade? Há céu e há inferno. Qual é a nossa escolha? Para onde queremos ir? Há o inferno para quem não se preparar espiritualmente, e por isso irá para a perdição eterna das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, conforme o relato bíblico. Por outro lado, para quem quiser, há o céu, para quem confiar em Jesus Cristo, para quem se preparar em santidade, para herdar a eterna salvação. O Senhor nos ensina a que nos preparemos. Marquei aqui o Salmo 50, verso 23, está escrito: ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. E eu quero encerrar esta pastoral, meu irmão, minha irmã, repetindo que na eternidade haverá morte eterna para o ímpio e haverá vida eterna para o justo. E antes de nós partirmos para a eternidade, que pode ser ainda hoje, ou amanhã, ou o ano que vem, um dia iremos. Antes de você ir, é o próprio Deus quem faz
o mais forte apelo à sua mente, ao seu coração, para você escolher corretamente. Como aqui está em Deuteronômio, capítulo 30, preste atenção. É Deus falando com você. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua palavra e apegando-te a Ele. Assim seja. Escolha a vida. Irmãos, onde a nossa alma imortal viverá na eternidade. Céu e inferno. Tem diferença? E Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Momento de oração, momento de entrega do coração a Deus. Momento de reconciliação, de escolha. Baixe a sua cabeça, fale com o Senhor.